Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa falando de Espiritismo, que vai ao ar toda terça-feira às 20h30, que fica gravado nas mídias em que o MAP participa, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Vocês podem acessar os links aí embaixo. É um grande prazer estar com vocês novamente nesse trabalho que o MAP faz de divulgar a doutrina espírita, o Evangelho, de nos levar a uma reflexão que nos auxilie no nosso processo de transformação, de ser espiritual que nós somos, num ser melhor, cumprindo aquele projeto de Deus e de Jesus de nos levarmos a caminho da luz. Então, todos nós estamos nos esforçando para caminhar para essa condição de maior felicidade, felicidade que vamos construindo aos pouquinhos dentro de nós. Então, o nosso tema de hoje, voltado a isso, é mediunidade e obsessão. Nós temos falado sobre a necessidade de nós focarmos nos nossos objetivos, de nos vermos como seres espirituais, de construirmos o conhecimento, o amor, as virtudes, de nos sentirmos mais próximos de Deus, que isso é uma construção íntima, que depende da vontade, do esforço de cada um, e que esse esforço traz um bem-estar, traz uma firmeza. Quando a gente consegue expandir um pouco mais a consciência, que foi o tema do programa passado, nos conectarmos com Deus, nós nos sentimos fortalecidos, nós sentimos cada vez mais essa força, essa energia, essa inteligência suprema, não mais fora de nós, mas também dentro de nós. E à medida que o nosso sentimento se purifica, nosso amor cresce e o conhecimento vem junto, tudo se modifica. Nossa visão de vida, os nossos problemas se tornam menores. Essa vida material tem a importância relativa que ela merece, mas nós sabemos que ela não é toda a nossa vida, não é a única vida, que é um estágio de aprendizado. Enfim, essa concentração, essa expansão de consciência, essa maior conexão com a espiritualidade, com Deus, com Jesus, nos fortalece muito. No livro dos médiuns, nós temos um compêndio sobre mediunidade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, é dito assim: os espíritos maus pululam em torno da terra, estão em volta da terra, em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada prova ou expiação e, como tal, aceita. Os espíritos nos influenciam o tempo todo. Isso é uma das questões lá do Livro dos Espíritos. Diz aos espíritos que essa dimensão espiritual influencia nossas vidas muito mais do que nós imaginamos. De certo modo, esses espíritos nos dirigem no sentido de que nos influenciam a tal modo que as nossas decisões são pautadas muito por essas influências, mas as decisões são nossas. Da mesma maneira que os espíritos maus pululam em torno da Terra, os espíritos bons, os espíritos evoluídos que querem o nosso bem, também estão em torno de nós. Qual que vai nos dominar? Aquele que você sintonizar. Então, mediunidade é muito sintonia. Kardec não classifica assim, mas apenas para exemplificar, a mediunidade do bem. É a conexão mental com mentores, espíritos superiores, com Jesus, com os espíritos que estão nessa dimensão. Essa é a mediunidade do bem. O que é a mediunidade do mal? Aquela em que você se sintoniza com as forças negativas, com espíritos em dor, em sofrimento, que querem o mal, que querem vingança. E isso é a obsessão. Então, conexão mental
todos nós temos. Intuição, todos vocês têm. Por isso, todos vocês são médiuns. Podem não ser médiuns ostensivos, vendo, ouvindo os espíritos, mas têm intuição. E essa intuição é boa ou ruim? Depende de você. Daí a necessidade de a gente disciplinar os pensamentos, sentimentos, as emoções. Mediunidade é uma faculdade orgânica. Para quem não sabe disso, e eu peço licença aos que estão assistindo e são PhD em doutrina espírita, mas muitos que nos assistem não são, o médium não é um privilegiado. A mediunidade é uma condição orgânica. Isso está ligado a umas certas condições do nosso organismo, principalmente do nosso cérebro. Sabiam disso? É lógico, quando uma pessoa vem com uma mediunidade mais ostensiva, além daquela de percepção, de intuição, uma mais ostensiva seria ver o espírito, ouvir o espírito, incorporar o espírito. Essa mais ostensiva, ela é programada. Ninguém vem médium por um acaso. E muitas vezes essa facilidade de conexão com energias mais sutis pode ser uma prova, pode ser uma expiação, pode ser o sofrimento também. Pessoas que usaram muito mal o seu livre-arbítrio, influenciaram muito as pessoas de forma negativa, vêm sofrendo as influências de espíritos que querem o mal dessa pessoa. Tudo tem como finalidade a educação do espírito, não é punir o espírito, não é castigar o espírito. No organismo nós temos uma glândula chamada glândula pineal, a epífise. Seria o órgão físico relacionado ao chakra coronário, e seria essa glândula, assim vamos dizer, a conexão, a interface entre o plano espiritual e o material. Então nós temos, além do corpo físico, o corpo espiritual aqui, que nos reveste. E nós temos no campo físico essa glândula pineal. Através de pesquisas, através de informações da obra de André Luiz, nós percebemos a importância dessa glândula como, vamos dizer assim, um emissor e receptor de ondas de pensamento. E a mediunidade é justamente isso. O que é o médium que incorpora? Ele sintoniza com o espírito, mente a mente. É como se fosse dois celulares dentro do cérebro. Um liga para o outro e eles se comunicam. E esse daqui, o que está encarnado, fala a comunicação que o espírito manda para ele. Isso é a psicofonia, é a ligação mental. O espírito, na verdade, não entra no outro. Ele se acopla e há uma conexão mental. Essa conexão pode ser positiva, quando é um mentor, e pode ser negativa, quando é um espírito querendo prejudicar esse encarnado. Essa glândula pineal, através de pesquisa, tem um médico lá na USP que é conhecido por se aprofundar mais nisso, se atribui a certos cristais dentro dessa glândula a intensidade maior da mediunidade. Não é só isso, mas isso influencia muito. Esses cristais são de apatita, é um mineral metabolizado pelo nosso organismo. Eu separei uma figurinha para vocês verem. Isso é um corte na glândula pineal colocado no microscópio eletrônico, onde dá para ver esses cristais. Vejam aí a figura 1. Os cristais de apatita dentro da glândula pineal, e esses cristais seriam aquilo que nos conecta com energias mais sutis. Lembra da história da bola de cristal? É como se a gente tivesse uma bola de cristal dentro da cabeça. Então, voltando aqui para mim, mediunidade, portanto, é sintonia. Você quer se livrar de obsessores? Sintonize sua mente em espíritos superiores. Prece, boas leituras, seleção daquela informação que você recebe. Não abrir muito a mente para os lixos que nós temos
na internet, em outros meios de comunicação. Existem pessoas que se alimentam de muita energia negativa que vem de informações negativas. Seja mais seletivo. Valorize aquilo que você vai colocar para dentro de você. Programas, filmes, tudo bem, é uma diversão, sempre tem uma diferença, né, naquilo que você vê e aquilo que você absorve. É muito importante que a maior parte do seu tempo seja em leituras edificantes, seja numa conexão com a espiritualidade superior. É aquela coisa da disciplina, disciplinar o tempo, o esforço que você empreende e o tipo de conexão que você quer. Você define a conexão que você quer, tá? Então, mediunidade é sintonia e troca de experiência entre os espíritos encarnados e desencarnados. A conexão pode se dar entre encarnado com espíritos elevados e também pode se dar com espíritos inferiores. Na casa espírita, na chamada reunião mediúnica, o médium está lá passivo e os espíritos superiores trazem espíritos em sofrimento. Para esse médium, junto com a equipe, o doutrinador, o esclarecedor, a pessoa que fica conversando com o espírito, proporcionar certas informações a esse espírito e ele sentir a presença, porque embora ele não entre no corpo do médium, ele sente o corpo do médium. É como se efetivamente ele tivesse incorporado. Daí o termo de incorporação. Mas é só de forma simbólica. O espírito não penetra no outro. Nós somos individualidades. Mas a mente se interpenetra uma na outra de tal forma que o espírito que está se manifestando sente o médium. E isso, para aquele espírito que está há muito tempo na vida espiritual sofrendo, é um choque. Ele sofre um choque. É o chamado choque anímico. E isso, às vezes, faz bem para aquele espírito. Por isso, espíritos superiores trazem determinados espíritos que, em contato com uma energia mais densa do médium, fica mais fácil para eles sentirem o que os envolve, receberem certos inputs mentais e eles perceberem que precisam mudar. Muitos desencarnaram e não sabem que desencarnaram. E nessa conversa com o esclarecedor, o doutrinador e o próprio médium, que é o primeiro doutrinador, esse espírito, então, ele facilita o seu resgate, o seu esclarecimento, e muitas vezes você tira esse espírito de uma ação obsessiva, porque ele quer se vingar de alguém, ele quer atacar alguém, por isso, por aquilo. Então, nessa reunião mediúnica é feito um tratamento desse espírito. Aquilo que o psiquiatra faz, a gente faz com o espírito, só que de uma forma muito diferenciada, mais profunda, abordando outros aspectos. E a espiritualidade que traz esse espírito trabalha nele também. Então, esse espírito tem muita chance, numa reunião mediúnica, dele despertar. Tirando a reunião mediúnica, no nosso dia a dia, nós sofremos a influência dos espíritos. Então, se a sua mente está em desalinho, desequilibrada, se você não seleciona aquilo que a sua mente vai absorver, se você está muito, às vezes, em alguns casos, voltados ao mal, as influências que você vai receber não são boas. Então, a pessoa vai numa casa espírita e, às vezes, ela está há anos num processo obsessivo e ela quer, numa reunião, ficar livre disso. Numa reunião é difícil, pode dar largos passos, mas vai depender da pessoa também. Depende do esforço da pessoa, depende da reprogramação que ela faz da mente dela, de um compromisso de mudança de atitude, para ela ter esse merecimento, tá? Então, muitas vezes, o médium, como uma condição orgânica, ele, na infância, como criança, ele já começa a ouvir espírito, ouve espírito, sente a presença de espíritos. E algumas crianças sofrem com isso, pela incompreensão dos pais. O próprio Chico sofreu com isso, Divaldo sofreu. Então, é muito triste a ignorância quando aquele espírito que está numa fase da vida dela já apresenta essa sintonia com os espíritos, né? Então, em alguns casos, é bem difícil para a criança. E é bom que vocês todos fiquem atentos e talvez entre vocês tenha havido
situações em que vocês mesmos, que tenham essa antena psíquica, sofreram alguma coisa quando eram crianças ou até na adolescência, e às vezes na fase adulta, porque também não é fácil. Eu conheço casos de adultos que relutaram, mas tiveram que reconhecer a sua mediunidade, e alguns relutam ainda em trabalhar com isso, porque na casa espírita você tem, através de estudo, uma disciplina para o uso da mediunidade. E os próprios espíritos superiores investem, então, naquele que se propõe a servir, usar a mediunidade, como a gente diz hoje em dia, a serviço de Jesus. Eu vou passar uma cena de um filme, eu não sei se o som, o áudio vai estar muito claro para vocês, mas é um filme bastante conhecido, que retrata essa dificuldade da mediunidade na infância. O nome do filme é O Sexto Sentido. Eu tenho certeza que a maioria já viu. E essa cena é muito marcante, porque a mãe está com o menino sofreu o assédio dos espíritos. Quem entende um pouquinho vai entender que ali era uma mediunidade também de efeitos físicos, que ele sofre beliscões, né? Isso é característico do médium de efeitos físicos. Ele é procurado pelos espíritos, esse menino, e ele está no carro com a mãe. Tinha acontecido um acidente. Nesse trechinho que vocês vão ver, não aparece essa parte, mas o espírito que sofreu o acidente, que desencarnou, fica do lado do carro, e ele vê o espírito. A cena que vocês vão ver é logo depois disso, quando ele cria coragem para falar para a mãe que ele era médium, mas ele mesmo não sabe o que é mediunidade. Então ele só vai falar que ele vê espíritos. E a mãe, que sabia das dificuldades do filho, ela queria entender o que estava acontecendo com ele, ouve o filho. Mas ele vai falar algo que convence a mãe. Ele vai falar de um diálogo que ele teve com a avó dele, com a mãe dela, a mãe da mãe dele. E nesse diálogo, então, ela percebe que tem coisas que ele não poderia saber, o filho não sabia. E ela chora, ela se emociona. Então é por isso que é uma cena muito marcante, muito importante para vocês que tenham mediunidade ou que tenham filhos com mediunidade, para a gente entender como é difícil para uma criança lidar com isso. Nenhuma criança deve trabalhar com a mediunidade, mas ela deve ser esclarecida, deve ser acolhida, ser orientada. Aí o Evangelho no Lar, a mediunidade força o espírito a uma conduta. Então, desde novinho, a criança que tem os canais psíquicos mais abertos precisa ser orientada para ela disciplinar também a mente. É um processo difícil, gente, mas estamos num planeta de provas, né? Então, assistam essa breve cena do filme O Sexto Sentido, essa mediunidade, a revelação do filho para sua mãe sobre a sua mediunidade, e voltamos já já. Eles? Fantasmas. De fantasmas qual? Querem que eu faça coisas pra eles. Eles falam com você? Pedem pra fazer coisas? Eram eles que costumavam me machucar. No que tá pensando, mamãe? Acha que sou doido? Olha pra mim. Eu nunca pensaria isso de você. Nunca. Sacou? Saquei. Só me deixa pensar. Vovó mandou um beijo. Ela pediu desculpa por pegar o pendente de ouro. É que ela gosta muito dele. O quê? A vovó me visita às vezes. Cole, isso é muito feio. A vovó morreu, você sabe. Eu sei. Ela queria que eu te dissesse. Cole, agora ela queria para. que eu te dissesse que ela viu você dançar. Ela disse
que quando você era pequena, vocês duas tiveram uma briga antes da sua apresentação de dança. Você achou que ela não tinha ido ver você dançar? Ela foi. Ela se escondeu nos fundos pra você não ver. Ela disse que você parecia um anjo. Ela disse que você foi pro lugar onde a enterraram e fez uma pergunta. Ela disse que a resposta é todos os dias. Agora a pergunta. Se ela sentia orgulho de mim. Mãe. Bem, pessoal, então vocês assistiram essa breve cena do filme O Sexto Sentido. A emoção da mãe, e é uma cena que retrata muito a realidade de muitos seres no planeta. Felizmente no Brasil essa condição da mediunidade é mais bem compreendida. A tendência no mundo de regeneração é cada vez mais crianças assim virem à Terra, programado lá em cima. Daqui a pouco toda a família. O que vocês acham que acontece se toda a família tiver um médium extensivo em casa? Se isso se tornar super normal, essa conexão com a espiritualidade, isso vai mudar alguma coisa no planeta? É óbvio que sim. E se esses espíritos, esses médios sejam espíritos mais evoluídos e com a mediunidade, eles não terão muita coisa para ensinar, aqueles outros não vão perceber um mundo diferente. À medida que uma multidão de médiuns e de espíritos mais evoluídos venham para ensinar, com certeza este é o caminho para sensibilizar os outros espíritos. A mediunidade, ela se apresenta de várias formas. Ela pode se manifestar assim na vidência, o médium vê o espírito. Na audiência, a clara audiência, ele escuta o que o espírito fala. Na chamada incorporação, na psicofonia, quando o espírito fala através do médium. Tem a psicografia, muito comum. A doutrina espírita foi praticamente toda codificada pela psicografia. E também na psicofonia, mas muito na psicografia. As obras de Chico Xavier, psicografia. Como se dá a psicografia? O espírito se aproxima, acopla mentalmente com o médium, existe um processo com o mentor junto também, ele atua no cérebro do médium, o braço fica meio molenga e o espírito começa a trabalhar, a psicografar, escrever através do braço do médium. Pode acontecer também do médium apenas ouvir e escrever, mas o mais comum é o médium através desse contato mental, acessar uma parte do cérebro e movimentar a mão do médium como se fosse uma máquina de escrever. Então, eu vou passar um vídeo aí que é raro. Eu tenho esse vídeo que eu gravei lá, não sei em que época, guardei comigo. É um depoimento até para um programa de TV. Um depoimento do médium Valdo Vieira, que durante muitos anos conviveu com Chico, e que elaborou com Chico essa obra aqui junto, dentre outras, Evolução em Dois Mundos. O Chico escrevia um capítulo, em Uberaba, o Valdo lá em São Paulo, se não me engano, outro capítulo, e mandava por correio. E os capítulos se encaixavam perfeitamente, uma obra complexa de cunho científico. O Valdo Vieira também era um médium fantástico. E ele vai falar um pouco sobre a psicografia. Então assistam o Valdo
com o seu depoimento sobre a psicografia, esse tipo de mediunidade. Voltamos já já. O médium Valdo Vieira, que estava sempre a seu lado, também participava dessas sessões de psicografia. Quando o médium começa a psicografar, ele sente que tipo de sensação física? A sensação é agradável quase sempre. Há uma contração de músculos e de sistemas, se o médium está mais ou menos semiconsciente. Agora, ele vê que ele está sendo possuído, ele é impulsionado por uma inteligência, uma força, vamos dizer assim, coesa, que o domina completamente. E o fluxo, então, daquela ideia passa por ele, atinge o processo da mão, as rédeas passam para outra consciência, outra inteligência que está dominando ali temporariamente. Como é que tu explica aquela velocidade na hora da psicografia? Mas a coisa mais séria não é isso. A coisa mais séria é quando esse médium psicógrafo recebe mensagens em poesia, por exemplo, poemas, sonetos. Receber 2, 3 sonetos simultaneamente, às vezes até em línguas diferentes, numa velocidade espantosa, temas diferentes e que estão quase sempre relacionados com pessoas que estão chegando ali pela primeira vez. Chico fazia sempre questão de ler os poemas que psicografava. Lamento de quem ama, do mais nobre aos mais plebeus, mesmo florindo na lama, é um lindo do amor de Deus. Alta de Souza. Então, pessoal, vocês assistiram aí o Valdo falando um pouquinho sobre a psicografia, interessante, na experiência dele. Nesse contato com os espíritos, se a influência é negativa, aí você tem o processo obsessivo. Se a influência é positiva, você não tem nada a que temer. Na casa espírita, o médium é convidado a estudar e a usar a mediunidade de forma equilibrada. E o médium vai se desenvolvendo. A mediunidade ele tem, mas ele vai percebendo, ele vai perdendo o medo, ele vai... No início ele fica um pouco confuso, o que é pensamento meu, o que é do espírito. Ele desenvolve isso, daqui a pouco ele está seguro, sendo usado pela espiritualidade. E esse médium, ele costuma ser muito protegido. Se ele se ajudar, ele médium, num esforço para equilibrar seus sentimentos, a espiritualidade investe muito no médium. E ele é preparado, então, para receber sofredores, para ele auxiliar. Dentre esses sofredores, certamente, muitos espíritos que ele prejudicou em outras vidas. Então, ao mesmo tempo que ele está ajudando esses espíritos, ele está se ajudando. É um trabalho magnífico, em que o médium que se dedica, se sacrifica, de certa forma, mas faz isso com prazer, ele dá um salto na evolução dele e vira um parceiro da espiritualidade. Agora, quando essa sintonia é negativa, é o processo obsessivo. Então, em alguns casos, essa obsessão se torna crítica. Vou dar um exemplo muito comum, infelizmente, no nosso mundo. As pessoas drogadictas, viciadas em drogas, em bebidas. Então, essa ida para o mundo das drogas é decisão dessa pessoa, ela tem responsabilidade sobre isso. Mas a partir do momento que ela faz isso, a onda do pensamento baixa. Como muitos espíritos desencarnam, vítima de overdose, desencarnam drogadictos, do lado de lá eles sentem necessidade, eles estão no umbral, estão sofrendo. E como disse Chico, perguntaram para ele onde começava o umbral. Ele falava, na ponta do seu nariz. É isso mesmo, nós estamos nessa faixa de energia mais densas, que é o mundo material, entranhado com essas energias densas do mundo espiritual, que seria um umbral. Então começa aqui conosco, até interpenetra a Terra. Então uma pessoa muito indisciplinada, voltada ao vício, ela sofre muito a influência também espiritual. Para a pessoa procurar bebida, para ela procurar droga, porque o espírito em sintonia, numa simbiose, é como se ele absorvesse parte, né, através do médium. Vamos dizer assim, que o médium é o cachimbo do espírito, para vocês entenderem, né? O crack, o médium a pessoa está colocando. Mas o espírito consegue, de certa forma, acessar aquilo ali e sentir uma sintonia com esse espírito para tentar saciar aquela vontade, aquele desejo que ele continua tendo
porque a mente dele está muito doentia, então ele influencia o que está aqui. Mas eu repito, a responsabilidade do que está aqui, viciado, é dele, desse viciado, porque ele procurou isso. Por isso, às vezes, é muito difícil a pessoa se libertar do vício, porque além da ação química no organismo, tem a ação espiritual. Então, você tem que se livrar das duas coisas. Então, é preciso muita vontade, é preciso um trabalho, é difícil, gente. O ideal é ninguém sequer colocar um dedinho nessas coisas. E as drogas são apenas um exemplo, porque existem outros vícios. O desejo do dinheiro, do poder. Infelizmente, eu tenho que falar, mas nós vivemos num mundo onde os políticos, muitos deles, há exceções, mas muitos são extremamente gananciosos, querem mais e mais e cada vez mais. Isso cria processos obsessivos. E todos os vícios morais, a obsessão pode estar junta, mas a responsabilidade é sempre daquele que procura isso. Então vejam nessa figurinha, figurinha 2 para mim, a sugestão de um espírito para que o outro beba. Estão vendo aí a figura? Caso de bebidas, drogas, é isso daí. Aquele espírito que está ali, ele está como se participando, ele arrumou um parceiro para as drogas. O encarnado convida o desencarnado à medida que ele se volta para esse mundo, e o desencarnado induz o encarnado para ele não sair mais dessa condição, porque os dois estão numa simbiose. Isso é uma obsessão que pode atingir uma gravidade muito grande. Então, voltando aqui para mim, existe um tipo de processo obsessivo que é quando dois espíritos, o encarnado e o desencarnado, estão tão unidos, que o desencarnado praticamente não sai, cola no encarnado e começa a dirigir os pensamentos do encarnado. Esse é um processo que a gente chama de subjugação ou possessão. Quem vê de fora dá a impressão que realmente o espírito penetrou no corpo do outro, mas não é uma ligação mental. Só que ela é tão forte que o desencarnado está grudado ali no encarnado. E ele começa a ter atitudes irracionais. Quem vê esse obsidiado, muitas vezes vai dizer, esse cara está louco, ele enlouqueceu. E está essa condição mesmo de uma quase loucura. Dr. Bezerra afirmou uma vez que se todo hospital psiquiátrico tivesse um médico espírita, as internações iam reduzir muito, até a metade, né? Porque muitos dos processos classificados como loucura são processos obsessivos intensos de subjugação. Então, tudo começa com as nossas decisões erradas, a nossa baixa de frequência, a sintonia com os espíritos que estão nessa condição. Então, que a gente não desencarne para virar obsessor de outro, porque isso acontece. Quem são esses obsessores? Antes eles estavam encarnados. Desencarnaram num padrão muito mal, sofrendo no umbral. E aí buscaram as sintonias dele. É muito triste. Por isso a gente tem que se preocupar dentro do lar de criar uma psicosfera positiva. Daí a importância do Evangelho no lar. Aquele encontro toda semana com a espiritualidade superior, uma prece, leitura do Evangelho, um comentário, uma prece para encerrar. Isso cria um compromisso com os espíritos superiores, que naquele horário vão estar ali e vão estar observando aquela família, protegendo. Então, médium precisa fazer Evangelho no lar. Quem tem pessoas em casa com processos difíceis, depressão, síndrome do pânico, vícios, precisa ser orientado para fazer o Evangelho no lar. Seja espírita ou não. É como se falasse assim, olha, faz isso, não me pergunta como, mas faz. E se você for uma pessoa caridosa, vá lá fazer com ela, vai ensinar como é que é o Evangelho no lar. Então, a obsessão tem várias características, né? Muitas situações diferentes. Existem espíritos que, quando desencarnam, se veem presos em casa.
é aquela coisa da família desregrada. Sabe, já ouviram falar da briga por herança? Então o espírito desencarna e vê os filhos brigando pela herança. E esse espírito que desencarnou não está bem, ele está apegado ainda ao dinheiro, à família, e ele, sem querer o mal, às vezes, da família, vira o obsessor da família. Ou então ele está ligado a um local. Um grupo de espíritos está ligado a uma casa, por exemplo. E aí eles não saem dali. Daquele local, pode ser uma fazenda, um local qualquer, uma casa, uma residência. Então acontece isso. Então é um processo que a gente chama de auto-obsessão. O espírito está na vida espiritual, mas ele está sofrendo, impondo um sofrimento a ele. E o umbral dele é essa condição. Ele não tem muita noção da dor dele, precisa, daí a importância da reunião mediúnica, precisa alguém dar uma chacoalhada no espírito. Então o papel das reuniões mediúnicas, gente, é importantíssimo. A espiritualidade usa isso. Não quer dizer que a espiritualidade não vai saber como agir se não tiver um médium, não é isso. Mas a partir do momento que a mediunidade passou a ser estudada e compreendida, graças ao magnífico trabalho que o professor Hippolyte, nosso Hippolyte Leon Denis Arrivai, o nosso Allan Kardec fez, desmistificando essa coisa da comunicação do plano físico e espiritual, colocando ordem, transformando isso numa verdadeira ciência. Quando isso é feito, a espiritualidade superior esfrega as mãos e fala: agora esses encarnados vão poder trabalhar por esses espíritos e nós vamos poder utilizá-los para eles encarnados também aprenderem mais sobre a vida espiritual. E vamos ter mais uma ferramenta para auxiliar esses que estão sofrendo no umbral. Então, muitas vezes, numa casa que sofre o assédio de espíritos, por um apego qualquer, é difícil, às vezes, remover aqueles espíritos dali. Daí o termo, que não é uma fantasia, da casa mal assombrada, ou do local mal assombrado. Por isso que os cemitérios, às vezes, têm espíritos que estão desencarnados e estão presos ali. Sempre é um ambiente que merece muito respeito, porque aqueles que estão bem não estão ligados ali, mas os que estão mal, muitas vezes, ficam ali. E existem situações horríveis envolvendo esses espíritos. Certos locais, certas casas. Então, eu vou passar um trechinho de um filme que eu passei há muito tempo, também vocês devem conhecer. Quem não viu, assista esse filme, com a Nicole Kidman, Os Outros. É uma cena que mostra uma família e espíritos que se mostram ainda na forma infantil, com a mãe, e eles estão presos a uma casa. E, na verdade, eles não se dão conta que eles são os obsessores, porque esses espíritos acham que tem espíritos na casa. Esses espíritos que existem na casa, na verdade, são os encarnados. Então, na ótica deles, eles estão num lugar mal assombrado, mas eles são a assombração. Entenderam? Vejam o filme, vai ficar mais claro. E como é feita uma reunião mediúnica, à la Hollywood, mas é assim, numa mesa, mais ou menos aquilo ali mesmo, né? Mas retratando como o médium pode ajudar os espíritos, tá bem? E um deles vai falar que nós não estamos mortos, nós não morremos. É uma cena forte. Assistam e voltamos já já para encerrar e comentar. Os Outros. Tell me what happened. Don't tell her. Don't tell her. If I tell her, they'll leave us in peace. Mummy! Mummy. Why are you crying, children? What happened in this room? What did your mother do to you? Something about a pillow. Is
Is that how she killed you? With a pillow? She didn't kill us. Children, if you're dead, why do you remain in this house? We're not dead. Why do you remain in this house? We're not dead. We're not dead. We're not dead. We're not dead. Why do you remain in this house? We're not dead. We are not dead. We are not We're dead. not dead. We're not dead. We're not dead. We're not dead. We're not dead. Então, essa cena, que é uma cena forte, retrata esse processo de espíritos que estão ligados por uma condição kármica, que estão ligados a uma casa, que estão ali, e eles são despertados numa reunião mediúnica. E se dão conta da sua dor, né, do seu sofrimento, da sua condição. É muito difícil. O que é vivenciado na vida espiritual é muito doloroso, mas é a condição que nós nos colocamos. O que nos conforta é saber que todos são ajudados, que é uma questão de tempo, essa libertação. Então, vocês que estão assistindo, já que nós já falamos de expansão de consciência, de vida espiritual, a gente fala o tempo todo, é importantíssimo disciplinar as mentes, os sentimentos. Então, qual é a melhor maneira de desobsessão? É a reforma moral, é a busca do conhecimento, é a busca da assistência espiritual na casa espírita, é a prece, é o evangelho no lar, o passe, a água fluidificada, e é, sobretudo, o trabalho em favor do bem. Olha, a melhor coisa num processo de desobsessão e também de elevação espiritual é arregaçar as mangas e ir trabalhar, que, aliás, é uma das propostas do MAPS, amar e servir. Então, a pessoa, às vezes, vai numa casa espírita e ela acha que, de uma hora para outra, ela vai ficar livre de uma condição de sofrimento, porque, às vezes, a depressão é por um problema orgânico, falta lá dos neurotransmissores, a pessoa precisa tomar remédio. Outras vezes a influência espiritual pesa muito nesse processo depressivo, outras vezes são as duas coisas. Então é preciso que a pessoa busque a medicina da terra, os médicos, e busque a medicina espiritual também. Então o passe, a água fluidificada ajudam bastante. Mas quando essa pessoa assume a iniciativa de servir, de trabalhar em favor do próximo, isso tem um benefício incomensurável. Ela realmente começa ali, de forma muito intensa, o seu processo de autocura. Então, a compreensão da mediunidade é muito importante para todos vocês, porque vocês, se conhecendo melhor, não vão cair nessas armadilhas da mente. E vocês, conhecendo melhor a mediunidade, vão poder talvez orientar pessoas, levar pessoas na casa espírita. É muito importante na nossa evolução, nesse processo de expansão de consciência, nós entendermos que a mente é tudo. E tanto a obsessão como a ligação dos mentores é uma ligação mental. Então, quanto mais evoluído, quanto mais a tua frequência de pensamento for elevada, mais resistência você cria à influência de espíritos inferiores. Quem vive num padrão mental superior não abre brecha para a obsessão. Então é importante que a gente trabalhe nesse sentido, não vamos deixar brecha, gente. Nós estamos num momento do mundo de, assim, muita confusão, no sentido que a espiritualidade está mergulhando nos umbrais. Muitos espíritos encarnando na marra, numa reencarnação compulsória, muitos revoltados do lado de lá, isso era previsto. Então, mais do que nunca, vigiai e orai. Mas não é vigiar o vizinho, é vigiar nossos pensamentos, nossos sentimentos. É esforço, mas falar, Roberto, se dá trabalho? Dá. Mas nós estamos encarnados para isso.
O projeto de Deus é para uma condição superior, uma mente superior. Nós precisamos colocar nossa mente num nível superior, aproveitar a vida, mas nos vermos como seres espirituais. Existe uma lei de Deus que é a lei de tudo, que é a lei do trabalho. A lei do progresso, a lei do trabalho andam de mãos dadas. Então é preciso que a gente trabalhe, não só como co-construtores de tudo à nossa volta, mas trabalhar para a nossa construção interna de um ser mais equilibrado, com pensamentos mais elevados, mais saudável, mas, sobretudo, um ser mais feliz. Então, fazei brilhar a vossa luz, tá bem? E eu agradeço quem deixar seus comentários, suas curtidas para ajudar o MAP. Nos vemos na próxima semana. Hoje foi muito rápido sobre esse assunto de mediunidade, obsessão. Espero que tenha dado para vocês compreenderem um pouquinho mais. Então nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Um abraço para todos. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.